Olá, sou Luciano Merlin, sócio da Nildin Gestão Contábil. Hoje aqui com mais um episódio do nosso videocast e recebendo aqui nessa oportunidade um grande amigo, Alessandro Reigota, sócio da Arquivar Unidade Londrina. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre arquivo, um assunto que muita gente acha que contador adora arquivo, né? Contabilidade adora arquivo. Pode ser até que alguém goste, mas é uma situação que cada dia mais a gente tem deixado de compartilhar essa situação dentro dos escritórios. E muitos escritórios têm terceirizado essa atividade para empresas especializadas em arquivo. E também outras empresas e outras atividades têm feito essa terceirização. Por isso hoje a ideia de falar aqui com o nosso amigo Alessandro, que vai trazer para a gente um pouco mais de informações sobre como funciona esse trabalho de arquivo terceirizado. Sandro, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui presente. Eu queria que você falasse para a gente aí, se é presente, fale um pouquinho da Arquivar e a gente começa aqui a bater um papinho sobre essa atividade que ajuda muito na organização da documentação das empresas. Sim, eu que agradeço, Luciano, em primeiro lugar, de estar aqui, né, por essa oportunidade de falarmos do nosso negócio. A Arquivar é uma rede estamos no Brasil todo, né? É uma rede de gestão de documentos, tá? Então, até a gente procura realmente mudar esse paradigma do arquivo, né? A gente trabalha com documentos, porque as pessoas geralmente entendem que o arquivo é algum lugar que a gente pode colocar tudo que não tem mais utilização no momento, coisas para se lembrar, coisas para ficar ali, para se amanhã alguma necessidade de consultar. Então a gente trabalha inclusive com essa ideia de que a nossa gestão é de documentos. São registros, né, que trazem informações que são importantes para o negócio. Tanto informações contratuais ou de dados, tudo que seja relacionado ao negócio e que seja de importância para que sejam recuperados e nenhum negócio seja prejudicado pela falta desse registro. Bacana, é interessante a gente ter essa cultura diferente, né? Realmente, quando a gente fala em arquivo, parece aquele negócio fundo de casa, fundo de galpão. Sim, e isso hoje é uma realidade diferente, né? Exatamente. Existe o arquivo como algo histórico, né? Que você guarda para ter aquilo como uma memória, né? Mas a gente tem uma filosofia mais empresarial, né? Da gente trabalhar com as empresas, com as tabelas de temporalidade, principalmente, fazendo essa gestão, para que as empresas tenham os documentos que são importantes sempre à mão, sempre com agilidade de serem recuperados, né? E serem utilizados, né? Então, mudando essa filosofia de que a gente não precisa ter só uma coisa guardada, só uma coisa colocado em algum cômodo lá para uma eventual necessidade. A gente trabalha com documentos e com a sua respectiva tabela de temporalidade, observando a lei civil da prescrição, né, de cada documento, para que a empresa só guarde documentos que são realmente necessários, obrigatórios por lei serem guardados ou fundamentais para o negócio. E isso sendo descartado assim que a lei, que há uma previsão em lei, né, observando as prescrições, para que esses documentos sejam também descartados, visando otimizar espaço tanto físico quanto espaço em nuvem, né? É interessante essa questão que normalmente as empresas, né, a gente vê que hoje o tempo é um ativo importantíssimo na vida de cada um. Sim. E as empresas normalmente, quando faziam a guarda de arquivo por conta própria, e eu via em várias empresas essa situação, né, que tinha a guarda de arquivo por conta, mas na verdade era amontoando caixas, né? Não Sim. tem esse controle de quando jogar fora. Chegava lá, tinha coisa de 10 anos, 15 anos guardado em lugares errados, né, da forma errada, e gerando até um risco, né, para as empresas, dependendo da forma como eles fazem esse armazenamento aí. Fala pra gente assim, como funciona essa questão de segurança na Arquivar? Vocês têm todo esse preparo, né? Porque a gente está trabalhando com
com instrumento, né, com material que é perigoso. Né? Então, tem toda essa questão já pensada dentro da empresa? Sim, bom, tem dois contextos, né, Luciano? A gente tem a guarda de documentos físicos, né, que é o papel, né, que é o contrato ainda assinado, notas fiscais, prontuários médicos, que ainda são físicos, né? Então a gente tem a guarda nos nossos galpões de guarda, que observam uma ventilação necessária para os documentos, e são galpões exclusivamente para documentos, né? Então a gente tem toda uma segurança, não só o controle de temperatura e ventilação, para que os documentos sejam protegidos lá, né? Porque o documento ele não pode ser simplesmente colocado num ambiente fechado, né? Igual tem muita empresa que coloca os documentos embaixo de escada, em cima de forro, né? Na verdade, eles vão ser perdidos com o tempo, né? Porque o documento físico ele é um material em decomposição, né? Um material orgânico em decomposição. Então, ele tem que estar num ambiente que os agentes que causam essa decomposição não possam ser acelerados, né? Eles têm que estar protegidos para que não se acelere. Então, os documentos físicos estão nos galpões adequados para guarda. A gente tem uma estocagem de alto volume, né? Feito apropriadamente para isso. A gente trabalha com sistema de porta-pallets, né? E containers, né? Que são os containers próprios para documentação. Então, isso permite que o documento seja muito bem guardado, né? Acondicionado, e num ambiente que não acelere a decomposição deles. E se tratando de documentos digitais, nós somos parceiros Microsoft no Brasil, né? E tanto o nosso ambiente de desenvolvimento quanto o ambiente de guarda das imagens e dos metadados estão dentro do Microsoft Azure, que é a nuvem corporativa Microsoft. Então é um nível de segurança corporativo, né, visado somente para as empresas. Então as empresas que hoje se preocupam e devem se preocupar mesmo com segurança de informações, conosco eles sabem que estão no ambiente já corporativo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que está constantemente tomando providências, tomando atitudes para evitar qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ataque. Interessante essa questão, né? Porque quando a gente fala, o Alessandro é sócio de uma empresa de arquivo, esse cara é maluco, né? Poxa vida, está acabando o papel, ninguém mais quer usar papel. Então é muito interessante a gente desmistificar isso, né? Que não é uma empresa de guarda de documentos, como você falou, né? De documentos e não papel. Isso. Né? Então a gente tem essa situação. E é bacana essa questão toda de segurança que você comentou, né? Porque a gente pode até, muitas pessoas, não vou investir recursos com guarda de documentação, vou guardando aqui no meu drive ou no meu servidor, aquelas empresas que ainda tem, só que quando precisa de alguma coisa nunca acha, né? Porque não tem o controle, não tem o know-how de organizar isso de uma forma que possa procurar de uma forma rápida. Isso que vocês têm lá, né? Toda essa questão de organização do processo de guarda. Isso. Vocês têm toda uma sistemática de processo para guarda desses, tanto físico quanto o arquivo digital. Isso, exatamente, né? Tanto o documento físico quanto o digitalizado, ou o digital já, o NAT digital, né? Um documento que nunca foi físico, o nosso software está preparado para os 3 ambientes, né? Isso é um grande diferencial também, porque o cliente nosso, ele, no mesmo ambiente online, né? Ele consegue tratar dos documentos físicos e dos documentos digitais. Na mesma árvore documental, com os mesmos tipos documentais, eles podem ser físicos ou digitais. Ele pode ter tanto documento antigo em que ele consulta e nós imediatamente fazemos a digitalização e transformamos esse documento que ele precisou em um documento digital, quanto ele pode, naquela mesma árvore documental, passar a inserir os documentos digitais. Tá? E é importante a gente frisar o seguinte, é a questão do documento físico acabar. Isso é realmente uma tendência e até a gente espera que isso aconteça, né? Porque até uma questão de meio ambiente, né? Acho que todo mundo pensa que isso em algum tempo vai acabar, né? Para a gente evitar poupar as árvores, etc. Mas ocorre que no ambiente digital o volume de informações que a gente armazena é muito maior, né? Então as empresas têm que estar preparadas para essa transição, ou seja,
Você sai de um ambiente em que você tem o documento ainda físico, assinado a caneta, em que o seu cliente analisa, ele quer receber, ele quer ler, ele quer assinar, para um ambiente em que você tem tudo digital, né? No ambiente digital você não pode ter mais uma parte física e uma parte digital, né? Você passa a ter todas essas informações digitais. É o que a gente sempre explica para o cliente, né? Mas eu quero assinar, eu vou assinar digital e meu cliente vai assinar físico. Não existe. Ou você tem o ambiente todo digital, né? Ou você ainda mantém o documento no físico, né? Então, a grande preocupação é essa. Você passa a alimentar muitas informações digitais, você começa a lidar com informações que são sensíveis e outras não, ao mesmo tempo, numa quantidade muito grande. Então, a gente nosso trabalho é justamente orientar isso, para que as empresas entendam que hoje existe também uma legislação própria para dados sensíveis e que no dia a dia eles estão lidando com dados sensíveis de muitas pessoas, né? E precisa estar num ambiente extremamente seguro, tá? Porque a grande tendência do futuro é problemas relacionados aos dados sensíveis, aos dados que são vazados, aos dados que são perdidos, né? Aos dados que são acumulados sem autorização, sem a necessidade, né, da relação de serem guardados. Então é isso, a gente tem um ambiente de um software desenvolvido por nós, que a gente trabalha os dois ambientes e a gente procura trazer as melhores orientações para as empresas para se resguardarem. Você comentou há pouco a questão, até citou, né, da área médica, área de saúde. A Nildin, o principal público da Nildin é da área de saúde. E vocês têm que tipo de trabalho pode ser feito assim para as clínicas, para os hospitais, para laboratórios, onde eles possam armazenar os documentos digitais, os laudos de pacientes, os prontuários, e eles podem acessar isso no momento que eles precisarem? Por exemplo, um médico pode acessar a qualquer momento isso? Sim. Qualquer momento, de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, desde que esteja conectado à internet. Tá? Até foi importante você falar da saúde, que é um dos segmentos em que ainda a digitalização está muito avançada, mas existem alguns pontos fundamentais do relacionamento de saúde em que o paciente tem que assinar, ou o médico, ou o enfermeiro. Tem hospitais que ainda são totalmente manuais, outros já estão informatizados, né? Mas é um segmento importantíssimo, né? E muito interessante para nós. Inclusive, o nosso principal cliente no momento é a Unimed de Londrina, né? Nós estamos lá já há alguns anos trabalhando com eles. E a cada dia nós estamos crescendo, né, em termos de mais setores da Unimed estarem utilizando nossos serviços, entendendo o que é a gestão documental, né? E a gente está numa fase agora tentando iniciar um projeto ligando os hospitais, né? Ou seja, a gente está tentando fazer um trabalho com a Unimed para agilizar a digitalização dos prontuários nos fechamentos, né? Para que os cooperados, os hospitais possam receber com mais agilidade as suas contas, e a gente interferindo nesse processo, agilizando a digitalização. Porque tem muitos documentos que ainda são físicos, né? Interessante. Saindo um pouquinho dessa área, mas também é útil, né, para essa área de saúde, essa questão. Mas você como advogado, né, que também é advogado, área judiciária, o judiciário ele tem aceito arquivos no lugar de documento físico? Isso é uma prática normal hoje no judiciário? Sim, com certeza. Inclusive, hoje a justiça brasileira, ela, se não tiver 100%, está muito próximo disso, de ser todo em processo judicial eletrônico, né? Não existe mais o papel, ao menos em novos processos, né? Já são todos eletrônicos. E como é que funciona? Existem duas formas do documento, dentro de um processo, ele ser válido para todos os efeitos. No primeiro caso, é um documento que é digitalizado, né? O advogado ele passa por um scanner, ele escaneia um documento que era físico, escaneia esse documento e ele junta no processo assim, somente a imagem digitalizada, né? Ou escaneada. Só que ele precisa guardar o documento físico até o final do processo. Tá? Então, se você colocar uma imagem, mas guardar o físico até o final do processo, perfeito, nunca vai haver problema em relação a esse documento, tá? E todos os processos, todos os documentos já são digitalizados.
E a outra forma, que inclusive é até mais indicada, é ou o documento já digital e assinado pelo padrão ICP, ou você faz a digitalização e assinatura autenticando aquela digitalização com o padrão ICP, de forma que o documento original ele pode ser descartado. Então, o documento que existe é aquele do processo. O documento que está no processo não é somente uma cópia, não é somente uma imagem. Ele passa, com assinatura digital, ser um documento verdadeiro, né? Aquele é o documento original, verdadeiro. E a gente, para os clientes que a gente faz a digitalização, a gente pode fazer as duas coisas, só a digitalização simples e o cliente guarda o físico, ou nós guardamos o físico na nossa estrutura, ou a gente assina uma assinatura da Arquivar com o padrão ICP, dando a autenticidade e validade jurídica desse documento aí. Tá? Interessante. Bom, né, Sandro? Já chegando ao fim aqui do Poxa, nosso bate-papo. Muito rápido. A conversa, quando é boa, passa rápido. Eu queria que você passasse para a gente aqui, nesse momento final, como que funciona a contratação da Arquivar? Tá. Como que é esse processo? Como que contrata? Qual o contato para chegar a vocês? Ok. Olha, hoje nós temos soluções para todos os tamanhos de empresa, tá? Nós temos soluções para todas as áreas de negócio, também para instituições de ensino, né, de saúde, de ensino. Para nos contactar, basta acessar o nosso site, que é www.arquivar.com.br. Lá vai ter um atendimento que vai nos direcionar esse contato. Tá? É um atendimento que atende o Brasil inteiro e nós temos unidade também na Bolívia e na África, né, em Moçambique. Mas acessando o site nós já seremos encaminhados. E aí nós temos produtos, soluções para todo tamanho de empresa ou de instituições, envolvendo várias soluções da gestão documental. Tá? A gente falou de digitalização, a gente falou de assinatura eletrônica, mas nós temos outras soluções também. Né? A gente tem auditoria de documentos trabalhistas, a gente tem workflow, em que você pega qualquer processo da empresa e transforma ele num fluxo eletrônico, que pode ser acompanhado pelo gestor e trocado os usuários que estejam em home office ou não. Enfim, acho que é uma conversa talvez para uma outra oportunidade. Né? A ideia é a gente levar as novidades, as opções e gerar mais curiosidade, para a gente ter mais assunto, mais oportunidades como essa. Eu queria te agradecer novamente, é um bate-papo bem rápido. Eu que agradeço. Porque a gente tem uma situação de levar realmente esse conteúdo aí para os empresários e opções para que eles possam agilizar o dia a dia das suas empresas. Okay. Muito obrigado mesmo por essa sua disposição e fique à vontade. Não, eu fico até à disposição para algum dia a gente trabalhar em assuntos específicos da área de saúde ou que poderia ser interesse dos seus clientes relacionado à documentação e a gente pontuar, né, trabalhar mais, fazer alguma abordagem mais pontual. Fico à disposição. Ótimo, vamos marcar já um outro bate-papo exclusivo aí para os nossos clientes e os parceiros da área de saúde. Boa ideia. Já está aceita. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado novamente. E continue acompanhando as redes sociais da Nildin e até a próxima.